Você quer saber como amar pessoas que são difíceis de serem amadas? Fica comigo até o final deste vídeo, que eu quero te mostrar. Vem comigo! Como amar pessoas difíceis de serem amadas? Você não acha que isso é uma pergunta capciosa? Eu quero mostrar nesse vídeo a você que isto é possível. Agora, não tem como nós tentarmos viver amando somente aqueles que estão ao nosso redor. Você não concorda? Pois nós não vivemos numa bolha ou numa ilha. É óbvio que nós temos que nos socializarmos com pessoas, que é o material humano de Deus mais difícil de ser trabalhado. Se o oleiro pega o barro, na sua essência, o barro, e com a sua experiência ele começa a fazer uma peça de decoração bonita, assim será. Agora, o ser humano é muito difícil, você não acha? É o material humano mais difícil de ser trabalhado. E Deus, já sabendo disso, nos colocou na terra exatamente junto de pessoas. E para nós vivermos neste mundo com qualidade de vida emocional e em todas as áreas, nós precisamos aprender com a Bíblia como isso é possível. Amar pessoas que são difíceis de serem amadas. Meu Deus do céu. Olha o que a Bíblia Sagrada ela nos diz. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Romanos 13, verso 8 e 10. Ao olhar para esse texto, a gente fica pensando assim, caramba, como é bonitinho na teoria. Agora, se nós queremos amar pessoas que são difíceis de serem amadas, aqui vão as dicas para nós conseguirmos isso, meu Deus do céu! Em primeiro lugar, se nós queremos aprender com Deus na sua palavra como amar pessoas que são difíceis de serem amadas, precisamos orar por nós mesmos, para que nós tenhamos uma atitude adequada antes de nós preocuparmos em orar por outras pessoas, a fim de que elas tenham uma atitude de mudança. Por que isso? Porque é inútil irmos a Deus em oração, presta bem atenção, e orarmos por outras pessoas, sejam elas o nosso cônjuge, ou um filho, ou pessoas que estão ao nosso redor. É inútil irmos a Deus com essa atitude, ou seja, querendo que elas mudem, ao invés, em primeiro lugar, de nós que precisamos mudar. Se nós queremos que as pessoas mudem, quando na verdade quem precisa primeiro mudar sou eu preciso fazer isso, lembrando sempre que ninguém muda ninguém, gente. Se as pessoas não querem mudar, porque mudar é uma atitude, você tem que querer mudar. Tem gente que vai levar a vida toda e não vai mudar de vida. Coloca isso na tua cabeça. Tem gente que vai levar a vida toda e não vai mudar de vida, vai morrer, ir pro caixão dessa maneira, porque mudar de vida é uma atitude. Se as pessoas às quais você convive com elas não querem mudar, quem é que tem que mudar? Não sou eu? Gente, vocês não têm ideia como eu levei anos para entender isso. Sofri muito, mas muito, muito, muito. Agora só que tem um detalhe. Quando nós vamos diante de Deus, com um coração sincero, e dizendo, Deus, muda-me primeiro, Deus nos atende. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele disse o seguinte, ó Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, cuida de ti e depois da doutrina. Tem gente que quer cuidar da casa dos outros quando ela mesma não cuidou da sua própria casa. Então você tem que cuidar. Em primeiro lugar, para você amar pessoas que são difíceis de serem amadas, você primeiro tem que cuidar de ti, das tuas emoções. Porque a grande maioria de nós queremos cuidar de outras coisas sem primeiro, antes de cuidarmos de nós. A Bíblia diz, Provérbios 11, verso 17, que o homem bom, ele cuida bem de si mesmo, mas o cruel, ele prejudica o seu corpo. Observe bem que o apóstolo Paulo, ele incentiva, estimula o filho da fé dele, Timóteo, a cuidar primeiro dele. Tem que cuidar de ti mesmo, Timóteo.
depois da doutrina. Então, em primeiro lugar, para nós amarmos pessoas que são difíceis de ser amadas, primeiro nós temos que cuidar das nossas emoções, para nós estarmos preparados para cuidar delas. Aqui está a chave, é o primeiro, a chave, aqui está o segredo, porque nós convivemos com pessoas, que é um material humano difícil. Você observa que você consegue domar o animal, você consegue muitas das vezes fazer coisas como conseguir controlar certas coisas, mas o ser humano é muito difícil. Em segundo lugar, como amar pessoas que são difíceis de serem amadas. Ore para que você veja suas próprias falhas. É isso mesmo. Ore a Deus para que você veja suas próprias falhas. Por quê? Se fizermos isso, será muito mais fácil ser paciente com a fraqueza dos outros. Você entendeu? Quando você ora para Deus revelar as suas falhas, você torna-se paciente com as falhas dos outros. Você vê que você não é tão perfeito assim. Olha o que Jesus disse. Por que tu reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que não está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Aí Jesus disse assim, hipócrita. Jesus é que falou isso, tá? Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavras de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versos 3 até o 5. Jesus aqui, ele nos ensina que se caso nós fizermos isso, olharmos primeiro para nossas fraquezas, nós veremos claramente a fraqueza na nossa vida e nós teremos muito mais empatia com a fraqueza dos outros. O velho ditado, ele diz, o sujo falando do mal lavado. Esse ditado, se nós fizermos esse texto que Jesus falou-nos, a nossa vida será totalmente diferente. Há uma história com E, né? Muito interessante que nos ensina sobre isso. Você olhar os defeitos dos outros e não olhar o seu. Uma grande empresa colocaram lá na entrada da empresa uma placa que dizia: morreu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida. Aí um dia, quando os funcionários entraram para trabalhar, eles encontraram na portaria esse cartaz: morreu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida. Aí o que aconteceu? Aquele burburinho, né? Aquela confusão. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Aí a placa dizia assim: você está convidado para o velório na quadra de esporte. Aí no início, a galera que entrava para poder trabalhar, vendo isso, todos começaram a se entristecer com a morte. Afinal de contas, havia morrido, como dizia na placa, alguém que fazia parte da empresa. Mas depois de algum tempo, eles ficaram curiosos para saber quem atrapalhava a vida deles na empresa, bloqueando o crescimento deles. Aí a agitação no dia do funeral, né, do velório, a agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças. Todo mundo para poder dar uma organização ali naquele funeral da pessoa que havia morrido e atrapalhava o crescimento dos empregados na empresa. E fizeram a fila, né? Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Aí eles davam uma olhada assim e diziam assim: que será que está atrapalhando o meu progresso? Aí quando a excitação aumentava, todos se perguntavam: quem será que está atrapalhando o meu progresso, o meu crescimento dessa empresa? Aí todo mundo querendo olhar. Aí um dizia para o outro assim na fila: ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um dos funcionários agitados se aproximavam do caixão, né? Fila, um a um, e olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto. Só que quando eles olhavam no visor, havia um espelho, e quando eles olhavam para o visor do caixão, eles conseguiam olhar a própria imagem deles. Eles engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem falar nada um com os outros, ficando no mais absoluto silêncio, como se estivessem sido atingidos no fundo da sua alma.
A que conclusão eles chegaram depois de todos que estavam na fila olharem para aquela imagem que refletia a própria imagem deles? Que o culpado pela empresa não progredir, não prosperar, não avançar, não crescer, eram eles próprios. Será que isso não tem a ver com algum de nós, que muitas das vezes queremos olhar o erro dos outros e esquecemos dos nossos próprios? Será que isso não é para pensar? Preste bem atenção. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da sua vida. Você sabia disso? Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Nem o diabo pode fazer isso, prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode também ajudar a si mesmo. Sua vida não mudará enquanto você não decidir mudar ela. Quando o seu chefe muda, sua empresa muda, quando seus pais mudam, isso acontece em primeiro lugar quando você decide mudar. Por quê? Ninguém muda ninguém. Você não me muda, eu não consigo te mudar. Eu próprio que preciso ter uma iniciativa e atitude de querer mudar aquilo que precisa ser mudado. Por quê? Eu sou responsável pela minha vida. E o mundo é como um espelho que devolve a cada um o reflexo dos seus próprios pensamentos e atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Você sabia disso? A vida muda quando você decide mudar. Veja que nós não conseguiremos ajudar pessoas, nós não conseguiremos ajudar as pessoas se não houver compaixão ou gentileza. Se não houver compaixão e gentileza, não tem como nós ajudarmos as pessoas. Então, nós, em segundo lugar, nós precisamos olhar para as falhas da nossa vida se nós queremos também amar pessoas que são difíceis de serem amadas. Porque da mesma maneira que nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são difíceis de serem amadas, as pessoas também olham para a nossa vida e acham que nós somos pessoas difíceis de ser amadas. Em terceiro lugar, como amar pessoas que são difíceis de ser amadas? Ore pela pessoa com a qual você tem dificuldade de se relacionar. Mas não ore para que ela mude para facilitar a sua vida, porque afinal de contas, se você o fizer, isso é egocentrismo, você não acha? É egoísmo. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que o amor ele não se porta com indecência. O amor ele não busca os seus próprios interesses e o amor ele não suspeita mal. Isso está em 1 Coríntios 13 e verso 5. Ore para que as pessoas mudem de acordo com a mudança que Deus quer na vida delas. Em Romanos capítulo 12, versículos 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes, pense com moderação, conforme a medida da graça de Deus repartida a cada um de vocês. Paulo está dizendo nessas palavras, olha só, trazendo para o português de hoje, não comecem a se achar não, tá? Porque tudo é a graça de Deus na sua e na minha vida. E todos nós sabemos que a atitude de julgarmos as pessoas é um mecanismo de querer lidar com os nossos próprios problemas. A gente julga as pessoas, mas esse é um mecanismo de defesa de nós lidarmos com os nossos próprios problemas, porque nós temos mazelas também. Enquanto eu ficar pensando que há de errado em você, eu não tenho de lidar com o que pode estar acontecendo na minha vida. E preste atenção, a vida com o passar dos anos, ela vai nos ensinando o seguinte: eu preciso gastar menos tempo com as pessoas e gastar mais tempo comigo, porque eu estou em construção. Enquanto eu gasto muito tempo com as pessoas, já há um ditado que diz assim: quem olha muito a vida dos outros acaba esquecendo-se da sua. Então o que eu quero dizer com isso é que quando você gasta muito tempo querendo que as pessoas mudem, querendo que as pessoas façam aquilo que você quer, você acaba muitas das vezes esquecendo-se de si próprio. Porque nós esquecemos muitas das vezes também que só o Espírito Santo pode mudar o meu e o seu comportamento, se nós deixarmos que ele faça isso na nossa vida. Caso contrário, nada muda.
Entra ano, sai ano, e nada muda na nossa vida, porque o Espírito Santo ele só pode mudar a partir do momento em que eu deixo ele mudar a minha vida. E mudança de comportamento é uma questão de atitude e iniciativa. Iniciativa. E só o Espírito Santo pode mudar as nossas atitudes. Então, esse vídeo te abençoou de alguma maneira? Você aprendeu hoje como amar pessoas que são difíceis de ser amadas? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele, como diz Romanos capítulo 5, ele derramará amor no teu e no meu coração para amarmos pessoas que são difíceis de serem amadas. Fazendo isso, nós nos pareceremos com Jesus Cristo, porque este é o propósito, de nós nos parecermos a cada dia com Jesus Cristo. Eu quero acreditar que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira. Beijos do seu miocárdio e até o próximo vídeo. Bye, bye!